Hoje tem Copa do Brasil. O São Paulo encara o CRB pelo jogo de volta da terceira fase. Como venceu o primeiro jogo por 2-0, o tricolor paulista pode até perder por um gol de diferença para avançar para a quarta fase. Se o CRB vencer por 2 gols de diferença, a vaga vai ser definida nos pênaltis. O jogo é no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 7h30 da noite. Ontem o Vasco perdeu na estreia da fase de grupos da Libertadores. O time foi derrotado pela Universidade do Chile em São Januário por 1-0. Hoje ainda tem mais 2 jogos com times brasileiros em campo. Os jogos são às 15 para as 10 da noite. Pelo grupo 4, o Flamengo vai até o Equador enfrentar o Emelec em Guayaquil. Já pelo grupo 7, o Corinthians joga em casa contra o Deportivo Lara da Venezuela. Logo depois do jogo de hoje pela Libertadores, a preocupação do Corinthians já é com as quartas de final do Paulistão. E também com os desfalques provocados pelas convocações das seleções brasileira e paraguaia, né? Felicidade dos jogadores, preocupação do treinador. Enquanto o lateral Fagner, o zagueiro Balbuena e o atacante Romero se preparam para defender as seleções do Brasil e do Paraguai em amistosos, o técnico Fábio Carille quebra a cabeça para encontrar os substitutos dos 3 titulares e as soluções para a ausência deles. Dos clubes brasileiros, o Corinthians foi o mais prejudicado, já que São Paulo e Grêmio cederam apenas um jogador cada para a seleção, Rodrigo Caio e Jeromel. O Corinthians pode ficar até 3 partidas sem Fagner e até 2 sem Balbuena e Romero. O Corinthians enfrenta o Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Fagner só entra em campo no jogo de ida. Depois, viaja com a seleção. Como ele só volta ao Brasil no dia 28, vai perder as 2 partidas pelas semifinais, marcadas para os dias 25 e 28, caso o Corinthians avance. Os paraguaios Balbuena e Romero serão liberados para defender a seleção do seu país no dia 22. O amistoso contra os Estados Unidos está marcado para o dia 27 de março. Portanto, eles ficarão de fora das semifinais, o que prejudica o entrosamento e as tentativas para fazer o time evoluir. Num momento delicado da competição, que a gente perde jogadores que fazem falta para nós, mas também tem jogadores que podem fazer a diferença. Enquanto se prepara para superar os desfalques, o Corinthians se reforça. Zeca, ex-lateral do Santos, foi aprovado nos exames médicos. Só falta a assinatura do contrato para o Corinthians anunciar a chegada do seu mais novo jogador. Ainda falando sobre o Paulistão, um pedido da Polícia Militar fez a Federação Paulista de Futebol mudar datas e horários dos jogos das quartas de final. A PM vetou a realização de jogos de Corinthians e São Paulo na capital no mesmo dia. Então, as partidas de ida ficaram assim. São Caetano e São Paulo se enfrentam no Anacleto Campanella, sábado, dia 17, às 4 da tarde. Novo Horizontino e Palmeiras jogam às 7 da noite no Ismael de Biase. Domingo, às 4 da tarde, tem Bragantino e Corinthians, no Pacaembu. E às 7h30 da noite, o Botafogo recebe o Santos em Ribeirão Preto. A polícia também vetou a realização de jogos de Corinthians e Santos na quarta-feira, dia 21, mesmo sendo em cidades diferentes. Então, seguem os jogos da volta. São Paulo e São Caetano se enfrentam na terça-feira, às 9 da noite, no Morumbi. Quarta, às 7h30 da noite, tem Santos e Botafogo, na Vila Belmiro. Às 15 para as 10 da noite, é a vez de Palmeiras e Novo Horizontino, no Allianz Parque. E o Corinthians recebe o Bragantino na quinta, às 8 da noite, em Itaquera. A Ponte Preta está se reforçando para a Série B do Brasileirão. O atacante Caio Rangel do Cruzeiro passou a tarde no Majestoso fazendo exames clínicos e físicos. Ele já foi aprovado e vai ser emprestado para Macaca até o fim do ano. O atleta de 22 anos também já passou pelo Flamengo e pelo Criciúma, além de ter jogado na Itália e em Portugal. A expectativa é de que o jogador seja apresentado oficialmente em breve. No basquete, as meninas do Veracruz Campinas seguem se preparando para a rodada dupla do fim de semana. Na sexta-feira, elas encaram a equipe de Presidente Venceslau em casa, às 7 da noite. No domingo, às 3 da tarde, o adversário é o Lanterninha Catanduva. Hoje, a equipe do técnico Antônio Carlos Vendramini treinou em 2 períodos. Pela manhã, as meninas fizeram um treinamento técnico, físico e à tarde teve preparação tática, visando o próximo jogo. 700 ingressos de graça já estão disponíveis para a torcida nos postos de distribuição, sendo que para domingo não vai ser necessária a apresentação dos ingressos.